O Senado Federal é o repositório de grandes nomes e grandes iniciativas da vida pública brasileira. Passaram pelo Senado estadistas de reconhecida envergadura. Falaram à tribuna do Senado oradores e oradoras célebres. Energizaram o plenário e as comissões do Senado pioneiras, corajosas. Tramitaram no Senado textos legislativos fundamentais, leis de bom governo, prudência econômica e justiça social, que modernizaram e modernizam o ordenamento jurídico brasileiro. A história do Senado se confunde com a própria trajetória do Brasil como nação independente. A Câmara Alta brasileira nasceu no Brasil imperial e, desde os seus primórdios, mostrou sua relevância. Os primeiros debates sobre a abolição da escravatura no Brasil surgiram no seio do parlamento da época, talvez a mais significativa histórica contribuição do Senado nos tempos do Império. Após o Brasil Império, o Senado seguiu cumprindo sua missão institucional e esteve presente na República Velha, na Era Vargas, no regime militar e na redemocratização. Todavia, nem sempre o papel da Câmara Alta foi desempenhado sem percalços. Por diversas vezes, o Congresso e o Senado foram fechados ou dissolvidos. Não obstante tais contratempos, nada impediu que o Senado, demonstrando profunda resiliência, continuasse a prestar um inestimável serviço ao nosso país. Foi assim quando elaborou, juntamente com a Câmara dos Deputados, nossas normas internas, nossos códigos, nossos estatutos. Foi assim quando a atuação do Senado foi determinante para o fim da ditadura militar, com a derrubada dos atos institucionais, o fim da censura e o processo de abertura política. Foi assim, ex-presidente dessa casa, Davi Alcolumbre, a quem também faço o registro de agradecimento pela presença, atual senador da República e ex-presidente da casa. Foi assim quando seus membros participaram da Assembleia Nacional Constituinte de 1987, que deu origem à nossa atual Constituição Cidadã em 1988. Esses fatos, por si sós, fazem do Senado uma instituição de imensa relevância na história do Brasil. Mas uma casa legislativa não se resume às suas obras ou personalidades. O que singulariza a Câmara Alta é o lugar que ocupa entre as instituições do país. O Senado brasileiro foi formalmente criado pelo primeiro regime constitucional brasileiro, o da Carta de 1824. Desde o princípio, Senado e Constituição andam juntos e na defesa desse regime. O regime da lei, o regime da cidadania, o regime do Estado de Direito, que o Senado Federal se destaca na vida pública nacional. Foi na defesa desse regime que o senador Rui Barbosa, patrono do Senado Federal, declarou o seu célebre credo político, o ideário liberal, nacional e democrático, que sustentou durante sua vida inteira. Foi na defesa desse regime que Juscelino Kubitschek, como senador e não como presidente da República, em 1961, fez seu apelo em favor da posse do então presidente eleito João Goulart, mais tarde deposto pelo golpe de 64. Foi na defesa do regime do Estado Democrático de Direito que o senador Tancredo Neves, patrono da redemocratização, vaticinou ao plenário do Senado: o Brasil vai continuar e a luta pela democracia é eterna. Hoje em dia, o Senado Federal trabalha
na defesa do regime da Constituição Federal de 1988, dos seus direitos, de suas liberdades, de suas garantias fundamentais. O Senado é uma casa plural, garantidora dessas liberdades. O Senado atua realizando boa e verdadeira política, aquela que busca diálogo, aquela que busca consenso num ambiente de divergências absolutamente natural. Nós sabemos, a Constituição de 1988 é um texto ambicioso e ainda há muito a se fazer. Nós queremos um país moderno, nós queremos um país inclusivo, nós queremos um país socialmente justo. Nós queremos, nas palavras da primeira senadora negra do Brasil, senador Paulo Paim, a senadora Laélia de Alcântara, aspas, uma democracia verdadeira em que o povo terá a sua vez de falar, fecha aspas. Uma democracia substantiva em que os direitos sociais não sejam meras aspirações nem se restringam ao mundo do dever ser. Uma democracia concreta em que os princípios e objetivos fundamentais não sejam vistos como promessas, mas como os mais importantes programas de Estado e de governo. São esses os desafios do Senado Federal nos próximos anos, em meio a uma conjuntura em constante transformação. E nós não vamos medir esforços para que isso aconteça. O Senado tem a glória de completar seus 200 anos como um farol da vida pública brasileira, um farol e um esteio. O farol se manteve aceso, mesmo quando as forças da política relegaram o país à escuridão de autoritarismos. O esteio se manteve firme, mesmo quando os abalos da história fizeram o mundo trepidar. Eu não poderia concluir meu pronunciamento sem mencionar o papel desempenhado pelo Senado Federal na conjuntura recente. Vivemos a tragédia da pandemia do Covid-19. Vivemos uma sucessão de crises econômicas e também o surgimento de uma perigosa onda de extremismo, radicalismo e polarização. Nesse período, a estabilidade das instituições teve o Senado Federal como baluarte no momento dramático da nossa história. O Senado, em conjunto com outras instituições, rechaçou investidas recentes contra o processo eleitoral brasileiro, contra a normalidade democrática, contra a transição pacífica de poder. Ao fazê-lo, o Senado Federal e essas demais instituições mostraram o vigor do sistema legal brasileiro e a força do compromisso democrático. Esse é um fator a se celebrar. Nos seus 200 anos, o Senado nunca foi tão importante e decisivo. Nesse espírito, quero concluir minha fala, cumprimentando todos aqueles que fizeram e fazem parte dessa trajetória rica e venturosa, senadoras, senadores, ex-senadoras, ex-senadores, ex-presidentes dessa casa que aqui estão, servidores e servidoras do Senado Federal, que costumo dizer são a alma e a gênese da nossa instituição, colaboradores, colaboradoras do Senado e, principalmente, a nossa causa maior, a maior razão de ser do Senado Federal, o povo brasileiro. Muito obrigado.